Integral de A até B dx. Bom, vou escrever duas vezes. De A de x dx. Ou aquilo que a gente vai fazer mesmo, que é a integral de A até B dx de uma integral dy, que ela vai de g de x a h de x, da f de xy dy dx. Agora agora eu não posso mais mexer na ordem. Agora não é retângulo. Agora eu não posso simplesmente trocar esses dois de lugar e trocar esses dois de lugar. Daí não faz nenhum sentido. Fala. Como é que é seu nome? Rafael. Rafael fez uma pergunta, não sei se todo mundo ouviu, ele falou bem baixinho. O Rafael está reclamando, e tem toda a razão, Rafael, de esse dx, dy, dx. Como é que você fica invertendo a ordem? Não estou entendendo. Bem observado. Vou responder a pergunta do Rafael. Pronto, agora o Rafael não me perturba mais. Então, vamos voltar ao comentário que eu fiz antes. Quando eu escrevo a integral dupla e não especifico os extremos, eu posso usar dA para falar só para referir que é uma dupla, integral dupla, elemento de área, ou muitas vezes a gente põe o xy, mas aí eu não tenho nenhum compromisso com a ordem. Não tem nenhum significado. Podia ser dx, dy, dx, podia ser dA. A coisa só passa a ter um sentido, um significado mesmo, do ponto de vista de ordem, na hora que eu colocar os extremos. Aí eu assumi um compromisso mesmo, aí eu não posso brincar. Aí tem que ter uma relação muito bem escrita entre que variável que está à direita, que extremos que estão no extremo esquerdo, né, que é isso aqui. Que variável que está aqui, que extremo que está aqui. Que variável que está aqui, que extremo que está aqui. Só na hora que eu coloco os extremos que essa ordem passa a ser relevante. Ótimo, Rafael. Uhum. Tem todo um enunciado análogo. Se o domínio da função, ao invés de ter uma variável com intervalo fixo e a outra variável, né, aqui eu coloquei o y variando entre gráficos de funções, podia ser como o y em intervalo fixo e o x variando entre gráficos de duas funções. E se é de um jeito ou se é do outro, determina a ordem com que eu vou fazer aqui. Muitos domínios podem ser colocados de um jeito ou do outro. Quando você escreve de um jeito é de uma ordem. Nós vamos fazer muitos exercícios disso daqui para frente. Isso vai ficar bem claro. Perceberam que isso é um passo além dos retângulos? Vamos ver um exemplo numérico disso. Vou colocar dA para o Rafael não ficar nervoso, mas podia ser dx, dy, dx. Então, calcule a integral dupla de x2 menos 2x, sendo D a região limitada pelos gráficos de y igual a raiz quadrada de x, y igual a 2 menos x, com x entre 0 e 1. Esta descrição da região pode vir feita de muitas formas diferentes. Vou fazer isso bem devagar, para vocês verem que tem muitas maneiras de enunciar a região. E vocês têm que ser capazes de ler o que está escrito e dar uma interpretação. Poderia ter trocado esse x entre 0 e 1 por outras coisas e chegar na mesma região. Observem também que eu não tenho nenhuma esperança de fazer o gráfico dessa função de uma maneira compreensível. Mas eu também não preciso saber fazer o gráfico. Se eu souber interpretar direitinho como é que é o domínio de integração, eu escrevo a integral iterada sem saber se o gráfico da função é uma superfície, sei lá, torta para cá ou torta para lá. Não faz diferença na hora de calcular a integral iterada. Quem é o domínio desta função? Tem uma curva, y igual a raiz de x.
A raiz de x vocês conhecem de longa data, é uma função que só está definida para x positivo, então não está dito aqui, mas isso é tácito. Está dito no x maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. Podia não ter dito x maior ou igual a 0. Isso já decorria do próprio fato de eu ter escrito a curva y igual a raiz de x. Vocês se lembram qual é a cara de raiz quadrada? E no 1 vale 1. Y igual a 2 menos x. Reta, coeficiente angular menos 1, raiz no x igual a 2, corta o eixo dos y no y igual a 2 e passa pelo 1, 1. Com x entre 0 e 1. Entre os dois gráficos e x entre 0 e 1. Então é essa região aqui. Poderia ter colocado x entre 1 e 2, e aí a região seria um outro pedaço aqui. A descrição que vem meio em palavras determina qual é o domínio de integração. É possível tentar fazer um esboço do gráfico, não acho muito fácil fazer o esboço do gráfico, o domínio vai ser assim, x entre 0 e 1, né? Aqui você vai ter a raiz, aqui você vai ter a reta, esse aqui é o domínio, e você vai ter que olhar aqui uma função que está sobre essa região aqui. Vai ter um gráfico de uma superfície em cima dessa região. Eu ser capaz ou não de enxergar essa superfície não me impede de escrever a integral iterada e calcular a integral que eu quero calcular. Eu sei que essa função é positiva, não sei se ela é positiva, precisaria analisar se ela é positiva, porque se a função for positiva dá um volume, se ela não for negativa, não for positiva, aí dá uma integral, né? Dá o que tiver que dar. Como na integral comum, se ela tiver um pedaço negativo, entra com menos volume, igualzinho na integral de uma variável. Mas como é que eu escrevo essa integral iterada? Todo mundo está me acompanhando? Todo mundo ligado? Insisto nesse ponto. Prestem atenção na sequência de frases que eu vou fazer. Eu vou seguir, esse vai ser um ritual, assim, um roteiro. Sempre eu vou fazer desse mesmo jeito. Primeira coisa, tem que ter uma variável que varie em extremos fixos, números. A outra pode variar em função da primeira. Se for retângulo, as duas variáveis vão estar com extremos fixos. É retângulo essa figura? Não. Então não pode, você não tem chance de ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 2. Se alguém escrever integral de 0 a 1, integral de 0 a 2, está fazendo uma integral sobre um retângulo, que não é o caso. Como não é um retângulo, uma está em extremos fixos, a outra não. Qual variável que está com extremos fixos? X. Quais são os extremos? 0 e 1. Essa é a primeira que eu estou analisando. É a última que eu vou calcular. E ela vai ficar por fora na hora que eu escrevo a integral iterada. Então, isso que eu acabei de falar, sempre eu vou seguir esse roteiro. Então, integral de 0 a 1 dx por fora é a última que eu vou integrar, é a primeira que eu olhei. Agora eu vou fazer a integral y e ela tem que variar. Os extremos não podem ser fixos. Se eu escrever números aí, eu estou dizendo que é retângulo. E não é. Então não tem chance de eu escrever de 1 a 2, de 2 a 3. Pelo menos um dos extremos agora tem que ser variável. E varia com quem? Qual é a variável que pode aparecer na descrição desses extremos? A variável que está variando nos extremos fixos, o x. Qual que é o extremo inferior?
Raiz de x ou 2 menos x? Se o intervalo... Se fosse de 1 a 2, aí trocaria, né? Um tá maior de uma hora, outro tá maior de outro. Como é que é o seu nome? Fábio. Fábio. O Fábio fez duas perguntas, as duas muito pertinentes. A primeira é, pode trocar? Aí o que acontece se trocar o raiz de x e o 2 menos x, se inverter essa ordem? Tá certo? Não, tem um erro, mas qual é a natureza do erro? O erro é o seguinte, se eu trocar, ele vai dar a resposta que deveria dar com o sinal trocado. Porque eu estou numa das integrais definidas de uma variável, eu inverti o extremo de integração, aí troca o sinal. Essa é a primeira pergunta do Fábio. A segunda, e se o x fosse não de 0 a 1, mas de 0 a 2? E a pergunta fosse a mesma, entre os gráficos, com x entre 0 e 2. Eu teria que fazer dois pedaços. Um pedaço era integral de 0 a 1, raiz até 2 menos x, fazia isso, mais um outro pedaço, integral de 0 a 1, 2 menos x a raiz de x. Teria que fazer duas integrais separadas. Certo? Sempre o extremo inferior de integração tem que ser menor. Nisso que eu estou falando, porque na integral usual, se você trocar o extremo, só troca o sinal. Mas veja que os meus extremos, eles têm um significado geométrico. Eles descrevem uma região do plano. E na hora que eu uso essa função g e h para descrever uma região do plano, eu preciso uma menor e uma maior. Integral de 0 a 1. Primitiva de x2 menos 2x em relação a y. x2 menos 2x, y. Porque o x é constante. Substituído em que extremos? Raiz de x, 2 menos x. E o que eu vou fazer com o que der nessa conta? Integrar dx de 0 a 1. Estamos começando a disciplina, começo da disciplina, o professor quer impressionar os alunos, ele faz as contas todas. Né? Depois de uma certa hora, o que todo professor faz? Ele começa a falar, vocês terminam essas contas, não é assim? Vamos fazer as continhas. É simples, né? Integral de 0 a 1, tem aqui um 2x2, esse 2x2, tem um menos x3, tem um mais 2x2, e tem um menos 4x. Aqui tem um menos x ao quadrado e x elevado a meio. Então dá x elevado a 5 sobre 2, 2,5, 2,5. X ao quadrado mais x elevado a meio, 2 mais meio, dá 5 sobre 2. Só para facilitar o cálculo da primitiva que vem depois. Menos com menos mais, 2 x elevado a 1, x elevado a meio, x elevado a 3 meios, e vamos integrar isso dx. Todo mundo me acompanhou? Tem aqui um 4x quadrado. Primitiva é 4 terços de x ao cubo. Depois lá tem um menos x3, primitiva menos x à quarta sobre 4. Depois tem um termo que é menos 4x, menos 2x2. Depois tem um termo que é menos x elevado a 5 meios. Primitiva é menos x elevado a 7 meios, vezes 2 sétimos. Uma unidade a mais no expoente,
5 meios mais uma unidade a mais é 7 meios, dividido por 7 meios, que é multiplicado por 2 sétimos. E a última, que sinal que tem ali na frente? Esqueci de escrever, é mais, né? Mais 2 vezes x elevado a 3 meios, fica 2x elevado a 5 meios, dividido por 5 meios ou vezes 2 quintos. Isso tudo calculado de 0 a 1. Portanto, sobra 4 terços, menos 1 quarto, menos 2, menos 2 sétimos, mais 4 quintos, que é o valor disso quando x é 1. E quando x é 0, dá 0.